Olá, gente. Estou aqui mais uma vez com uma palavra. Eu não vou fazer grandes produções para fazer vídeo, porque eu quero fazer rápido quando realmente eu sentir algo de Deus, porque eu sei que a necessidade é urgente e é de passar a mensagem que Deus quer e não fazer grandes produções, né? Portanto, meus vídeos nem vão ser editados, vão ser todos assim mesmo. E eu quero falar para você hoje, que talvez é adolescente, ou então já é adulta, mas ainda não casou. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Muitas vezes, escolhas nossas na juventude vão fazer, muitas vezes, Deus mudar a nossa rota, mudar o que Ele predestinou para nós, devido a nossas más escolhas. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa fase de adolescente para adulto, porque basta algum desvio nosso, algum erro pode ser fatal. Fatal, porque aquela mudança de destino pode ser realmente necessária, mesmo que Deus vai lamentar muito, porque Ele realmente talvez teria outro destino para nós, mas Ele vai ter que mudar a rota, ajustar a rota. Talvez não vai ser um destino pior, com certeza não, porque Deus tem sempre conserto para todos os nossos erros, mas Ele vai ter que mudar a rota e nós não vamos ter o nosso destino final, o original, como Deus tinha planejado no início. E muitas vezes nós recebemos muitos livramentos, mas nós insistimos em certos erros. Então eu quero passar a mensagem que Deus está no meu coração para falar para você hoje. Muito cuidado com as suas escolhas, porque elas podem realmente intervir completamente no destino que Deus já planejou para você. Quero aproveitar e dar um pequeno testemunho de quando eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu fui numa igreja, eu sempre fui de igrejas pentecostais quando eu era jovem. Agora, por acaso, eu frequento uma igreja que não é assim pentecostal, mas eu amo as igrejas pentecostais e eu era de uma igreja pentecostal e Deus usou um senhor africano, ele nem falava português. Eu creio muito na profecia, inclusive eu creio que Deus está falando com vocês agora através da minha vida, em que Deus usa muito a nossa vida por todas as experiências que a gente já teve para passar para outras pessoas. Por isso que eu acho que tudo tem o seu tempo, tanto que eu nunca quis fazer vídeos assim pro YouTube e Deus falou que chegou o momento, porque eu já tenho uma bagagem, já tenho realmente promessas cumpridas e agora eu posso passar para outras pessoas a minha experiência e passar também o que Deus quer fazer na vida, na vida das pessoas, né? Através da minha vida. Então, eu tinha por volta, vamos lá voltar, né? Eu tinha por volta de 14, 15 anos e esse profeta africano, ele nem falava português, ele falava inglês. E eu estava na casa de uma vizinha minha e Deus usou ele para falar comigo. Eu vejo a sua barriga crescendo e você chorando. E quanto mais a sua barriga crescia, mais você chorava. E quanto mais a sua barriga crescia, mais você chorava. E ele ia falando isso, aquilo ia me dando um desespero completamente. Ele falava que via eu num sofrimento infinito. Quanto mais a minha barriga crescia, mais eu chorava. Ou seja, eu ia ter uma gravidez na adolescência indesejada que ia mudar completamente o rumo da minha história, que ia mudar completamente os planos que Deus tinha para mim. E então, a partir dali, eu comecei realmente a viver completamente atenta, em santidade, porque talvez eu teria mudado o meu destino completamente, o meu futuro, né? Se eu tivesse engravidado na adolescência e tido um filho, e aquilo ia mudar completamente o meu destino. Não que ia ser o fim. Com certeza Deus ia ter que reajustar a rota, que é o que eu estou a dizer aqui. Então talvez eu não ia viver o plano original que Deus tinha para minha vida, que era casar e ter os filhos com meu esposo. Então, nós temos que ter muita atenção, porque às vezes uma vacilo nosso pode realmente fazer com que nós perdemos o plano original, como foi no início, né, do mundo, como Deus tinha um plano original para Adão e Eva, e eles caíram. Então, tenha atenção, vocês que são jovens, que estão adultos, assim, ainda antes de casar. Eu creio que essa palavra é para você. Deus sentiu no meu coração de falar isso hoje. Portanto, eu sei que não é em vão, é para alguém que está aí do outro lado, que precisa de ouvir isso. Não
caia no erro de Deus ter que reajustar a rota, queira viver o plano original do Senhor, espera, tenha paciência nele, tá bem? Deus está te avisando, Deus está te dando um alerta, porque Ele te ama, e Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama, e Ele dá sempre novas chances, como Ele deu para mim. E eu agarrei, né, aquelas chances, embora também depois eu, com certeza, pequei muitas vezes, mas Ele foi me livrando, mas não deixou que eu não vivesse meu plano original também. Ele não quer que isso aconteça na sua vida, Ele quer que você viva o plano original dele, mas para isso você precisa ser mais obediente, você precisa resistir ao pecado. Então, escuta o que Deus está te dizer hoje através da minha vida, eu que vivi isso intensamente, Deus já falou muitas coisas comigo, eu tive a oportunidade de Deus falar muito comigo quando eu era jovem. Nós podemos observar que quando nós somos mais adultos, Deus não usa tantos profetas, porque talvez não seja tanto necessário, não é? Embora nós queremos, Deus não usa tanto, mas quando nós somos jovens, Deus usa muito. Por quê? É ali que é o início de tudo, é ali que é o início da nossa grande jornada, né? Com Deus e na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, Deus dá aquele ânimo, dá aquela pilha no starting. Então, Ele nos dá ânimo, nos encoraja, nos dá palavras proféticas, depois eles ficam mais em silêncio. Eu mesmo, minhas profecias foram na minha adolescência, depois eu nunca mais recebi nenhuma palavra assim de profetas. Então, todas as promessas que eu tinha, eu recebi, acho que até 20 anos. Até 20, depois nunca mais, eu tenho 40 anos. Então, assim, Deus dá aquelas promessas, dá aqueles livramentos, Ele vai continuar dando até o resto da nossa vida, mas no início que nós precisamos mais, que aquilo ali vai ser de combustível para a gente levar até o fim da nossa vida. E eu lembro que essas promessas que Deus deu para mim, até 20 anos de idade, elas que me impulsionaram a chegar onde eu cheguei, que eu sempre levei elas no meu coração, quando as coisas iam totalmente ao contrário do que Deus tinha falado, eu tinha aquelas promessas no meu coração que me sustentava, que me ajudava a continuar. Então, por isso que Deus fala mais conosco na adolescência e na juventude do que na velhice, porque aquelas promessas nos sustentam até o final da nossa vida, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos faz permanecer. Então, essa palavra é para você, vigia, cuidado, para que Deus não tenha que mudar a rota e fazer outro plano, porque o plano original você caiu de uma forma que teve que recalcular a rota. Então, cuidado, tá bem? Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Vigia, porque Deus te ama e Ele quer que você viva o plano original.